Olá a todos, sejam muito bem-vindos no nosso webinar das faculdades ICEIB. É muita gratidão, muita satisfação estar aqui nesse momento memorável aqui. De início, vou me apresentar aqui. Meu nome é Giano Nepomuceno, sou mestre em Direito Ambiental, sou graduado em Direito, sou professor aqui das faculdades ICEIB, principalmente no curso de mineração. Nós temos um curso de mineração aqui na instituição ICEIB, um curso de excelência, nota de excelência aí no MEC. E hoje estamos aqui com dois convidados aqui, singulares aqui da área do direito, e vamos debater aqui hoje a temática da mineração e lítio especificamente. E aí, antes de apresentar os convidados aqui, fazendo um relato aqui sobre as temáticas, como a gente vai falar de mineração e lítio, especificamente, nós vamos falar da relevância desse mineral, principalmente no estado de Minas Gerais, e com isso também a gente vai falar um pouco da importância dos princípios do direito minerário, a importância dos princípios do direito ambiental, principalmente o princípio do desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, e com isso também, já no segundo momento, nós vamos falar aqui sobre a questão do caso da redução da APA da cidade, da região, do município da cidade de Araçuaí. Então a gente vai fazer uma contextualização sobre esse caso concreto também, mas já de imediato faço a apresentação aqui dos nossos convidados, ilustres convidados aqui. É uma honra estar aqui, satisfação com esses profissionais de alta singularidade aqui do direito ambiental, principalmente. Já de imediato apresento aqui o doutor Felipe Carvalho. Doutor Felipe Carvalho é advogado, é mestre em Direito Ambiental. Vou deixar o doutor se apresentar. E aqui também, junto com o doutor Felipe Carvalho, nós temos Rafael Caronte aqui. Me corrija se eu falei errado, doutor. Não, falei certo. Professor Rafael também é mestre em Direito Ambiental, é advogado atuante. Vou passar a fala para os dois aqui, mas sejam bem-vindos a esta Casa do Saber, que a Faculdade de ICEIB está aberto as portas para vocês, para a gente debater hoje sobre essas temáticas aí de grande importância, que é a mineração e lixo aí. Fique à vontade, doutor Felipe, depois passa a fala para o doutor Rafael, para se apresentar aí. Sejam bem-vindos e ficam à vontade. Boa noite, eu agradeço pelo convite que você me fez, Jânio. Já tem um tempo, né, que você vem mantendo contato comigo, falando a respeito do podcast, um podcast bem inovador, que trabalha temáticas extremamente importantes da contemporaneidade. E esse assunto de hoje, em especial, assim, eu não conhecia tanta clareza, né? Não me envolvia nesse tipo de assunto, mas em razão da sua proposta, eu fiquei motivado, li artigos, vi matérias também jornalísticas a respeito, e talvez a gente consiga contribuir e trazer uma discussão assim de grande relevância.
passando essa parte sobre a temática, né? Eu já estava esquecendo de me apresentar aqui, né? Mas meu nome é Felipe, tenho mestrado, né? Mestrei na Escola Superior da Ana Câmara, graduei na mesma instituição. Em 2022, eu, assim, de uma forma bem inusitada, comecei a cursar filosofia na UFMG, um curso que vem agregando bastante no meu entendimento sobre direito, sobretudo nesse aspecto mais relacionado à interpretação, à aplicação da legislação. E mais uma vez agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com o doutor Rafael para a gente poder ter essa conversa e espero que nós consigamos esclarecer. Talvez eu não contribua, talvez eu mais aprenda aqui hoje do que traga contribuições, mas é uma honra, é um prazer estar participando desse podcast com você. Eu sou Rafael, também tenho mestrado em Direito Ambiental na Donader Câmara também. E é um prazer imenso ter recebido o convite, ter podido participar. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa e, igual o Felipe colocou, né? Acho que a gente vai sair daqui com um conhecimento muito maior. E esperamos que possamos contribuir também. Certinho. Antes de adentrar ao tema, eu queria só fazer um apontamento aqui. Nós, aqui das faculdades SEIB, nós temos uma revista, chama Revista Ciência Contemporânea. Eu sou editor da revista, fazendo um trabalho aí que me dá orgulho, desde a edição número 7 de 2024, que eu já estou editando alguns artigos. Vocês já estão convidados já a submeter artigos aí futuramente aí sobre temáticas. Fica esse convite aí para a gente fazer essa divulgação também. Vi que o doutor Rafael também trouxe seu livro. A gente vai falar um pouco sobre o livro do Rafael também. Eu também trouxe o meu livro mais a dedo, que a gente vai falar um pouco sobre a questão dos princípios ambientais. A gente vai expor e fazer essa conexão também, especificamente aí, fomentando essa dinamicidade aí e cientificidade que o meio jurídico, o meio acadêmico precisa. E Felipe já publicou muito aí também, já teve lançamento de livros, então a gente tem que fomentar essa cultura científica também de qualidade e de responsabilidade. Vai ser uma honra submeter um artigo. Acho que esse livro seu, pensando agora, né, vai ser um tema assim, bem dentro, né, cultura e tecnologia, bem dentro do lítio, né, da mineração, lítio. Bem interessante o tema do livro com o tema do webinar, né? Não, o caso é um pouco referente àquela questão dos princípios, né, que eu abordei um pouco especificamente. Mas, enfim, vamos aqui já adentrar a temática específica mineração e lítio. Antes de adentrar a questões mais teóricas ou práticas, quando a gente vai abordar mais adentro aqui sobre o caso da redução da APA, que é uma área de preservação ambiental no município de Araçuaí, a Chapada do Lagoão. Antes da gente vai mais adentro, a gente vai falar sobre ela, mas eu quero ter um questionamento inicial para vocês, assim. Doutor Felipe e doutor Rafael, como vocês observam, queria que vocês fizessem um relato breve, como que vocês observam hoje esse cenário da mineração e do lítio, especificamente em Minas Gerais? Qual a perspectiva de vocês, até em nível também internacional, que isso impacta também, tem influência em outros países, Estados Unidos, China, né? Que o lítio, como se diz, a gente vai falar aqui, o nosso lítio aqui ele é exportado para outros países. Então, como vocês observam hoje esse cenário da mineração? Nós sabemos aí que teve aí ultimamente, né, uma polêmica, um escândalo aí envolvendo órgãos municipais, órgãos estaduais aí sobre polêmicas envolvendo fraudes ilícitos aí sobre mineração. Queria que vocês contextualizassem um pouquinho aqui antes da gente entrar nessa temática do lítio e da mineração aqui no estado de Minas Gerais. Fica à vontade aí para vocês questionarem aí. Eu acredito assim que
a mineração é uma coisa extremamente importante e Minas tem vocação de estado minerador desde a época da descoberta, né? Minas Gerais sempre exportou ouro, sempre exportou minerais para dentro do Brasil e inclusive para fora do país. Sempre foi dessa forma, né? Não tem como segurar. O local que ele recebe a mineração, ele tem que ser explorado devido à questão de que não é todo local que tem esse mineral, essa coisa. Então, é necessário, claro, que os instrumentos, né, jurídicos, eles existem exatamente para evitar abuso, né, para evitar que aconteça essa depredação e somente depredar sem trazer algum benefício para o Estado, para a comunidade local, para o próprio meio ambiente, porque a gente tem muitas variáveis com relação à exploração e o que pode impactar em lençol freático, o que pode impactar em, igual você falou, né, a questão da APA, né, qual vai ser o impacto, qual vai ser a compensação. Então, essa questão de corrupção, né, de fraude, isso é exatamente preocupante por conta disso, né? Porque os instrumentos jurídicos eles estão aí justamente para tentar mitigar isso, justamente para tentar, às vezes, vai depredar uma área, vai explorar uma área, mas que aconteça alguma coisa para que a outra área esteja preservada, mais preservada e tudo mais. Então, é, é complicado, né, a gente falar disso, né? E o lítio é um material, assim, vai ser falado melhor, mas é um material que muito importante para a gente atualmente, né? Até um tempo atrás não tinha tanto uso, né? Era mais tipo graxa, coisas, remédios, mas hoje com os telefones celular, carro elétrico, necessidade de transição energética para diminuir a presença de combustíveis fósseis. Virou uma questão estratégica e, se feito da forma correta, pode trazer muito benefício para o estado de Minas Gerais, para nós mineiros, né? Você trazendo essa temática mais para a contemporaneidade, ele até foi mais para trás, né, porque faz parte da história do Brasil, né, desse processo de desenvolvimento do Brasil. Mas, pensando no século XXI, né, dois casos paradigmáticos são o de Mariana e Brumadinho. Quando você fala em mineração, são esses dois casos que mais tiveram repercussão, né, sobretudo de Brumadinho, da quantidade de mortes. E o aspecto do desenvolvimento propriamente dito, os recursos, né, compensação financeira que o colega mencionou aqui, isso fica um pouco de lado. Acaba que o que ganha maior dimensão e inevitavelmente tem que ter uma maior reverberação sobre a mineração são esses casos, são essas tragédias e tiram o foco de temas extremamente importantes como não que isso não seja importante, né? Mas o lítio é um caso que talvez possa ser utilizado como um exemplo, um contra-exemplo dessas duas situações que aconteceram, né? Muito voltadas à exploração de minério de ferro. Quem mora em Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima, né? Sabará, sabe o que é isso, o que é viver com a exploração do minério de ferro, a poluição sonora, a poluição visual, o ar propriamente, né? Então, quando você fala em mineração, na sua pergunta, né, quando se pensa em mineração hoje em dia, eu acredito que esses casos não tem como você desassociar da perspectiva, inclusive social, do ponto de vista social mesmo, né? Mas outro aspecto que me vem à memória, e vindo para cá, estudando o tema, esse processo, quando se fala em mineração, nesse processo educacional também. Eu lembro que, enquanto eu estava cursando ainda o ensino médio, a Vale tinha uma espécie de programa educacional,
demonstrar as repercussões da mineração, da exploração do minério de ferro no cotidiano das pessoas, né? O ferro, quando ele é manufaturado, né, produz-se outras coisas, eletrodomésticos, inclusive, e quando eles foram na minha escola, especialmente, tocaram justamente nesse aspecto. E talvez esse seja o grande problema. A Vale e outras mineradoras, né, mas especificamente a Vale, que é muito vinculada à ideia de mineração aqui em Minas Gerais, sobretudo, tenta a todo momento, sobretudo com publicidade, tirar essa marca, né, essa mancha da tragédia, em que pese ela, em certa medida, contribuir também para o desenvolvimento do Estado. Isso é inegável, né? Desenvolvimento, inclusive, turístico, né? Temos o trem da Vale, que vai da Praça da Estação aqui em Belo Horizonte até o Espírito Santo. Então, tem esse incentivo, né? A própria empresa, ela tem capacidade para desenvolver esses aspectos. Ela financia muitos museus, muitas Exato. coisas culturais, de fato, né? Agora, e eu acho que você tocou rapidamente nesse aspecto, me fez colocar isso como uma proposição interessante, e você trouxe a China, né? A China, que é um país aí que copiou o Brasil quando o Brasil estava no auge do desenvolvimento, vieram aqui, né? Os chineses, dar uma olhada. Tem muito chinês em Araçuaí, Exato, então. E pegaram essa ideia de desenvolvimento, de industrialização, levaram para a China e não necessariamente isso, é uma anedota, né? Mas como os chineses se transformaram, né? Um progresso assim absurdo, muito rápido, né? Foi assim assustador, né? De uma mudança de perspectiva de sistema econômico para o âmbito global, né? O jogo ficou diferente, o jogo interno e o jogo externo da China, com a questão do capital é diferente, né, para o mundo, né, sobretudo. E ela está aí, né, ela está expandindo na África, ela já está com essa perspectiva de exploração, de prospecção na América Latina, Austrália. Então ela está como se ela tivesse já bem habilidosa no War, né, aquele jogo de tabuleiro. Ela está expandindo o território, conquistando, e diferentemente de países como os da União Europeia, dos Estados Unidos, me parece que elas têm uma outra forma de ingressar dentro do território, que é essa dinâmica desenvolvimentista, né? Traz tem um papel educacional, de desenvolvimento de infraestrutura. Eu estou falando bem por alto aqui, né? Porque, é claro, a China tem os seus interesses, são os chineses, né? Mas o legal é que ela traz ela tem o interesse dela, mas ela traz alguma coisa em troca. Exato, esse talvez seja o ponto fundamental, e eu acho que acaba sendo um aspecto que adentra na nossa discussão, que é exatamente isso, é a contrapartida da empresa. Aqui, no Vale do Jequitinhonha, você mencionou o Araçuaí, tem a Sigma Lithium, né, que é a canadense, que está já a todo vapor desde 2020, explorando o lítio. Teve a expansão, né? Agora, antigamente, até pouco tempo atrás, era só a companhia brasileira. A companhia brasileira de lítio. E agora expandiu, nós temos empresas internacionais. Que tem uma natureza privada, uma sociedade anônima de capital fechado, mas foi bom você mencionar a CBL, porque ela tem uma dinâmica distinta dessas empresas estrangeiras que estão vindo prospectar aqui no Brasil, que é a forma de prospecção, né? Enquanto a CBL já desde 91, desde a década de 90, vem se especializando na prospecção subterrânea, né? Na mineração subterrânea, para usar o termo técnico aqui,
A Sigma Lithium e outras, né? Tem uma que está querendo entrar também nesse mercado aqui no Brasil, é a Atlas, a americana. Ela está prospectando aí, está vendo se é viável vir com empreendimento para Araçuaí. Itinga também, vou falar mais um Itinga, pouco. que é exatamente. Aquela região, né? Tem muita região ali, muito município ali. As terras raras, como se diz, eu vou falar mais um pouco sobre o caso. Finalizou? Não, eu ia só complementar, porque enquanto a CBL faz uma mineração subterrânea, a Sigma Lithium, por exemplo, ela faz a mineração a céu aberto, que é, assim, é um nível de degradação absurdo em vários aspectos, né? O nível paisagístico, o ar que a gente tinha mencionado, a questão sísmica, você faz implosões, isso acaba tendo implicações nas casas das pessoas, nas regiões próximas ao centro minerário ali. Barulho, exato. Então, assim, a gente tem que pensar como sobretudo essas empresas estrangeiras estão minerando, né, aqui no Brasil, sob pena da gente ter um prejuízo, inclusive, da nossa soberania. Estudando, né, pesquisando sobre o tema, eu cheguei a ver uma reportagem que foi feita pela DW, a rede de imprensa alemã. Ela tem ela também é sediada aqui no Brasil, e ela fez uma reportagem direcionada ao fenômeno de Araçuaí, da mineração de Araçuaí. Um dos professores que foram por algum de Eldorado, né? Vale do Lítio, né? Eldorado, já tem até algumas denominações. Que é uma falácia, né? Agora, não pode acontecer igual Eldorado, né? Mas, enfim, aí eles chamaram um pesquisador da UFMG, inclusive, posso até mencionar o nome dele aqui, é o Clemens Lachefsky, acho que é isso. Pesquisador da UFMG, do Departamento de Geociências, e ele mencionou uma questão muito, muito interessante sobre esse impacto na soberania, né? Essas empresas chegam oferecendo, vamos colocar em termos, assim, você trouxe, né, o descobrimento, né? Mas chegam trazendo um espelho, né, seria a ideia de desenvolvimento sustentável, a transição energética que você falou, sair dessa... Desenvolvimento sustentável é um tema bem assim... É muito subjetivo ainda, né? Exato. A transição energética, sair desse recurso fóssil, né? De emissão de dióxido de carbono, e trazer mais essa energia renovável, né? E a ideia de descarbonização. Então, eles chegam com essa proposta, algo extremamente razoável, assim, né? Quando a empresa quer se instalar num país, você tem que oferecer um bônus, né? Mas, ao final, é muito mais um ônus para o país do que propriamente um desenvolvimento interno, né? Seja do ponto de vista de IDH, infraestrutura, educacional, industrial, né? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto mais sensível, assim, que é o aspecto não o ponto mais sensível, né? Mas um dos pontos mais sensíveis talvez seja a questão da soberania, como o Brasil, e eu falo assim, todos os entes federados, eles têm essa responsabilidade ambiental, né? A própria Constituição prevê essas questões. E como os entes federados vêm perdendo a soberania nos seus territórios, né? A custo de quê, né? A custo de um desenvolvimento quase que exclusivo, né? De uma parte da população, e a outra parte ficando segregada e prejudicada, né? Pelos pontos que a gente já tratou aqui. Dando sequência aqui, eu sempre gosto de, nas minhas falas, esclarecer alguns conceitos. Como estamos trabalhando aqui nesse debate aqui hoje sobre a temática lítio, né? Como o lítio é utilizado, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Vocês já fizeram um adendo aí sobre a questão da mineração do lítio na região de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. Eu vou adentrar isso aqui, vou falar onde que está localizado Araçuaí e Itinga também, onde tem as maiores jazidas de lítio, nessa região do Vale do Jequitinhonha, Araçuaí e Itinga também, está direcionado mais para o nordeste de Minas. Mas aí eu trago uma contextualização aqui.
esclarecendo que nós temos públicos aqui do nosso curso de mineração e outros públicos também que vai acabar assistindo nosso debate aqui, nosso webinar. Aí eu trago umas caracterizações aqui. O que realmente é o lítio? Então, eu trouxe essas denominações aqui, que talvez muitas pessoas não têm a certeza do que é o lítio. Então, o lítio, ele é um material que é utilizado em baterias, sendo bastante comuns, usados também, em remédios, fabricações de psiquiátricos também. Ele é graxa, lubrificante, aqui mais para o final. Foi o que deu início, né, à exploração do lítio foi exatamente a graxa e o lubrificante. O lítio também ele é adicionado em vidros também, especificamente, plásticos, borrachas, vocês comentaram aí, também nessa manipulação e sistematização e produção de remédios também, ligas principalmente na composição de alumínios também, que contém pequenas quantidades também de lítio. Ele também é utilizado na forma de carbono também, para os medicamentos, principalmente na área psiquiátrica, principalmente nessas pesquisas, nesses estudos. E também ele é utilizado também na fabricação de aeronaves, principalmente aí em asas de aviões, especificamente, junto com outros materiais também. Da leveza do da mineral. leveza do mineral, da porosidade que ele tem também. E aí também, ele também é utilizado, também achei bem interessante aqui, para secagem de ambientes especificamente também. E então, assim, a gente observa a grandiosidade e tão precioso que esse mineral tem no nosso estado de Minas Gerais. Principalmente aí, a gente sabe que Minas Gerais é um estado gigantesco aí de produção de minério, mas a gente tem que observar que nosso estado também, a grande região que está concentrado em terras raras, na região do Vale do Jequitinhonha, principalmente no município de Araçuaí e Itinga, onde que a gente vai falar do caso aqui mais futuramente, da redução desse ano de 2025, da redução da APA, a área de preservação ambiental na Chapada do Lagoão, que teve o maior conflito. Redução nunca é bom, né? É bem complexo. A gente vai situar isso aqui, mas aí, dando sequência na nossa contextualização, eu fiz alguns questionamentos aqui para a gente discutir, especificamente para a gente ter uma sequência aqui. Aí vou fazer um questionamento aqui para o doutor Felipe e depois passo para o doutor Rafael também. O lítio, doutor Felipe, o que você observa? Qual é as desvantagens e desvantagens dessa exploração do lítio aí, especificamente? Faz uma contextualização mais breve para a gente desenvolver um pouco mais já trouxe muitos aspectos vantajosos aí do lítio, que são as implicações dele para a produção de eletroeletrônico. Um ponto também, ele é utilizado em resfriamento de reatores, tendo essa implicação na produção de energia nuclear. Tem esse aspecto do remédio, né, do remédio psiquiátrico. Então, essas são as vantagens do lítio, né? Ele, ao que começou, assim, sobretudo é eletroeletrônico, né? Os celulares nossos, nós estamos utilizando. Ele tem a capacidade, né, de armazenar energia em pouco material. É exatamente o que tornou ele tão, assim, atrativo para esse mercado de eletroeletrônico, celulares cada vez menores, carros com baterias com necessidade com autonomia maior. Com autonomia maior. Então, que aí é o íon lítio, né? São as baterias de íon lítio. Então, essas talvez sejam as maiores vantagens do lítio, assim. E as repercussões também econômicas, né? Aquele que está minerando, que está explorando o lítio e colocando ele no mercado, disponibilizando ele no mercado, tem o seu ganho também, monetário, só que parece que isso é uma exclusividade, né? E as desvantagens, eu até fiz
não sei se isso vai chegar em uma outra questão que eu tinha te colocado, mas dá para fazer um paralelo é, com a IA, né? Até que ponto a gente pode prospectar ou minerar o lítio em prol de qual tipo de desenvolvimento? E o mesmo serve para a IA, né? A IA está em larga expansão, né? Em tremendo desenvolvimento. Todo dia aparece alguma coisa, alguma novidade sobre IA. E eu acho que esses dois assuntos eles casam, né? Em que medida você desenvolve algo e esse algo acaba se tornando mais um problema do que uma solução ou traz muito mais malefícios do que benefícios, né? Ou E, cria né? novos problemas, né? Ou cria novos problemas, exatamente, né? Inclusive que afetam o assunto que a gente tinha tocado, é o aspecto do território, né? Da dinâmica territorial do Brasil, né? E relacional também com outros países, né? Em que medida o Brasil vai cedendo espaço para outros países e vai perdendo a sua autonomia de poder gerir esses elementos, né? Passou da hora do Brasil ter uma instituição voltada exclusivamente para isso, né? É claro que tem, né? Tem serviços que trabalham voltados à mineração, mas que é capaz de não só é, se restringir ao ambiente teórico e experimental, mas se voltarem para a mineração propriamente dita e transformação desse minério em coisas que vão ter uma implicação social, né? Vão fazer parte da vida das pessoas e elas cientes disso, né? Do impacto que isso tem na vida delas. Muito bom. Doutor Rafael, queria que você fizesse uma contextualização aí referente à questão, como você observa essa questão do licenciamento ambiental, consultas públicas, como que é essa garantia e participação da comunidade, especificamente, que faz uma abordagem, o senhor é autor do livro também da área de direito ambiental, eu queria que você fizesse uma exposição falando dessa questão da responsabilidade ambiental e fala um pouco também da temática, um pouco do seu livro, antes da gente abordar umas temáticas aqui que eu quero fazer uma contextualização aqui sobre os princípios do direito ambiental e entrar também, já no caso, falar onde que se localiza a cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, para a gente falar um pouco o que é realmente uma APA, deixar bem claro para os nossos ouvintes aí também. Então, fique à vontade aí para contextualizar. O licenciamento ambiental é justamente um instrumento criado pelo Estado para que tenha todo o estudo, né? Todo, inclusive, o estudo com a população de impacto, do que pode ser feito para mitigar, das compensações daquela exploração. Então, importantíssimo, né? Que isso seja feito da forma mais séria possível, né? É até preocupante, né? Que a gente saiba que já começou já com procedimentos fraudulentos, com procedimentos fantasmas. Então, isso é muito preocupante, porque isso é extremamente necessário. Ou a gente pega igual a gente já expôs aqui, né? Que a mineração uma exploração de alto impacto, né? Igual o Felipe trouxe, a exploração a céu aberto tem um impacto muito maior do que a que vinha sendo praticada antes pela anteriormente, né? Então a gente precisa que esse procedimento seja feito da melhor forma possível, né? A população ela deve ser escutada, ela é requisito para o licenciamento, né? Para a conclusão da licença do empreendimento, né? Você tocou num ponto aí fundamental, né? A participação popular desse processo. Desde o início, a população ela tem que ser escutada. Ela vai ser inclusive a forma de minerar, acho que tem que passar pelo crivo da população, porque é um impacto que a pessoa faz diretamente. Pessoas, né? Então é necessário a participação, vai mudar a vida dessas pessoas, vai mudar radicalmente dessas pessoas do Vale do Jequitinhonha. Vai mudar muito a questão de imóvel, de preço de imóvel, de comércio,
de impacto ambiental, as externalidades positivas e negativas, elas vão vir, vai modificar o que... Isso já está acontecendo, né? A já especulação está imobiliária em acontecendo. Araçuaí, já está gigantesco. Já está gigantesco. Então, assim, a vida do pessoal vai sair de A para Z num espaço curto de tempo. Então, ela precisa ser escutada. Ela é a principal pessoa, a principal Afetada, peça, a principal peça disso é exatamente a população, né? Já adentrando na questão da responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, ela entraria mais num aspecto de quando tem o dano. Então, igual o Felipe mencionou, o caso lá de Brumadinho, o caso de Mariana, a responsabilidade civil ela entra nessa forma. A responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, então ela não prescinde de culpa, né? Não precisa de demonstrar a culpa de quem foi o degradador ambiental, então não precisa de culpa, basta que tenha o dano e o nexo causal. E aí, nesse caso, vai acontecer a reparação. O Brasil adota exatamente esse conceito de reparação, né? A gente na corrente, trazendo para o nome internacional, né? O Brasil é civil law, né? Então ele repara. Agora, qual que é o valor? Essa que é a questão, né? Qual que é o valor do meio ambiente? Qual que é o valor de uma degradação, né? Porque numa mineração a gente tem aquela questão que até é tratada no licenciamento ambiental, que é a compensação. Então você vai degradar uma área, mas você vai compensar ali de outras formas em outras áreas. Você vai, às vezes, adotar algumas nascentes, algumas áreas. Você vai trazer alguma compensação. Você vai compensar a população. Então, tem diversas formas dessa compensação. Mas, no caso, quando há necessidade da responsabilidade civil, ela exatamente age quando há o dano. Eu defendo a tese de que essa responsabilidade civil, em casos de direito ambiental, ela deveria extrapolar essa questão de reparação. O nosso Código Civil ele até já permite, em alguns casos, essa fuga da reparação, né? Um exemplo bobo, mas que eu acho que muitas pessoas vão conseguir identificar, é quando o Código Civil permite que aplique-se multa num condômino de 10% 10 vezes o valor de um condomínio por comportamento antissocial. Isso não é reparador. Isso é repressivo. É exatamente. Então, isso precisa ter esse aspecto, principalmente no direito ambiental, porque os recursos naturais, eles são finitos, né? Não só a exploração, mas isso é vital para a sobrevivência do ser humano, né? A natureza preservada, isso é vital, isso, né? Casa com o princípio do desenvolvimento sustentável, que eu vou falar aqui. Exatamente. Desenvolvimento sustentável a gente precisa ser desenvolvido, mas também não pode destruir, que vai ter dinheiro, mas não vai ter qualidade de vida, né? Você vai cobrir um lado para descobrir o outro, né? E isso leva até a questões de sobrevivência da espécie, né? Então, é exatamente isso. Então, eu defendo exatamente isso, né? Que ele precisa ter exatamente essa repressão, né? Exatamente por conta disso. Teve, inclusive, decisão do STF, há uns anos atrás, trazendo que o dano ambiental ele é imprescritível. Não existe prescrição, né? E é uma coisa incrível, né? Porque a prescrição é um direito, né? Você não pode ser punido por coisas ad eterno, mas devido à natureza, à importância, o próprio STF entendeu que pode sim, porque a natureza, a degradação ambiental é com consequências eternas, né? Ela é intergeracional, né? Intergeracional, exatamente. E às vezes a consequência daquela degradação não fica somente no local, né? Exato. Ela às vezes passa para outros locais. Foi o caso de Brumadinho, inclusive. Exatamente. Pegando exemplos
de fora, né? O desastre, né, de Chernobyl, Chernobyl exatamente. afetou Boa parte da muita Europa, gente, exatamente. né? E você vê, só tempos depois que foram ver o Foram impacto, verificar, o exatamente. impacto que teve em locais que não Já tinha tinha uma expectativa, né, da potencialidade do dano, mas só posteriormente que foram conseguiu verificar. Então, a quantidade de pessoas afetadas. é muito complexo se você pegar o ambiente, né? Certo. Se me permite só fazer um adendo aqui, foi bom ele ter mencionado, eu não sei se você vai chegar nesse ponto, porque eu sou um pouco ansioso. Pode ficar à vontade. Mas ele mencionou responsabilidade civil, né? Inclusive eu escrevi a minha tese não, dissertação. Em breve a nossa tese. Em breve. Mas a dissertação de mestrado foi mais ou menos nesses termos aí, de buscar uma outra leitura da responsabilidade civil, né? Não só essa responsabilidade civil que penaliza o dano, né? Reparadora, né? Que busca uma espécie de ressarcimento, de compensação. Até eu tratei disso também, né? A questão da prevenção, né? Exato. Dela trazer isso como uma forma de prevenir. Mas só que o aspecto assim, que eu particularmente acho mais interessante do que eu abordei é trazer uma postura ética do próprio indivíduo e da sociedade, né? Um sentido mais genuíno de responsabilidade, vamos dizer assim. Sim. Né? Uma responsabilidade que não seja estritamente jurídica, mas que tenha a sua fundamentação na prática urbana, né? Com a ideia de coisa pública mesmo, né? De república, né? Que o Brasil está assentado, né? Então, eu acho que é fundamental pensar a responsabilidade civil. Eu não estou inovando, né? Eu me baseei muito em um livro do Nelson Roosevelt, ele já tratou sobre isso. Fantástico, Nelson Roosevelt. Então, é interessante, eu acho que caminhar nesse sentido, né? Sobretudo de pesquisa científica e de difusão de conhecimento para a sociedade, talvez essa seja uma alternativa viável, assim, e extremamente interessante para trazer essa perspectiva ambiental mais para o concreto, né? Para um aspecto ético mesmo, né? Da vivência das pessoas, que faz parte da vida das pessoas. Certinho. Dando sequência aqui, eu vou fazer uma contextualização aqui, esclarecendo um pouco a questão dos princípios, que a gente sabe que, como a gente está num debate aqui falando sobre mineração e lítio, não tem como a gente não deixar de falar e ter mais uma compreensão mais assertiva dos princípios do direito minerário e do direito ambiental também, especificamente. Como, fazendo uma contextualização aqui, como eu publiquei o livro, que é a minha dissertação do mestrado também, Direito Ambiental, falando de patrimônio cultural e revolução tecnológica, mas eu falando do meio ambiente cultural, etc., eu fiz uma contextualização também sobre vários princípios do direito ambiental, principalmente falando dos princípios do princípio de desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, especificamente até da própria educação ambiental e patrimonial também, que a gente não tem como desvincular dos princípios. Os princípios são normas aí que, independente, mesmo que os princípios não tenham uma hierarquia. E é da essência do direito ambiental. Da essência. O direito ambiental não consegue fugir disso. Não tem como a gente, nós aqui como os operadores do direito, pesquisadores, então, assim, fazendo uma contextualização aqui, existem também os princípios do direito minerário, que está fundamentado no artigo 37 aqui da Constituição Brasileira de 88, né, que destaca que o princípio da soberania e interesse nacional. Felipe abordou muito dessa proteção, como o Brasil está nessa concepção. Será que o Brasil realmente, será que o nosso estado de Minas Gerais, será que o município lá de Araçuaí, do norte de Minas, será que está tendo uma soberania de forma equitativa e ponderada ali? Então, assim, tem o princípio da soberania, do interesse nacional, tem o princípio da função social, que é muito relevante também, função social da mineração, da atividade minerária, especificamente. Também tem o princípio da utilidade pública da mineração, tem o princípio da segurança jurídica mineral,
e tem o princípio também da prioridade. Então, esses princípios do direito minerário, eles são muito importantes e eles casam com os dois princípios específicos, que é o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio também da sustentabilidade. A gente observa que muitos questionamentos em cima desses princípios, principalmente princípios do direito ambiental. Muito se fala, direito, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Mas o que é realmente esses princípios? O doutor Rafael aqui mencionou sobre essa questão do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem um tripé, que é essas concepções básicas aqui, que é o tripé econômico, social e o ambiental. Então, tem que se desenvolver de forma que vai garantir essas correlações aqui. E sempre pensando, o doutor Rafael comentou brilhantemente aqui, é a questão da ponderação também, e falando que os recursos, eles são finitos. Os nossos recursos minerais, principalmente do lítio, na região de Araçuaí e Tinga, eles vão se exaurir. As nossas jazidas, eu falei, aproximadamente 80% das nossas terras raras, elas estão localizadas na região do Vale do Jequitinhonha, principalmente no Médio Jequitinhonha, que é Araçuaí e Itinga. Então, nós temos que ter consciência também do que é um desenvolvimento. Desenvolvimento que seja sustentável. E aí entra outro princípio aqui também, que é o princípio da sustentabilidade. O que é esse princípio da sustentabilidade? A sustentabilidade, ela busca o equilíbrio e a ponderação entre essas extrações. Então, assim, a sustentabilidade, ela precisa ser totalmente aplicada na prática. Até a própria compensação também, especificamente para garantir esse equilíbrio que seja pacífico, que seja um equilíbrio que não vai degradar as nascentes, principalmente nesse caso da redução da APA de Araçuaí. Eu vou falar da quantidade de nascentes que tem nessa região. Então, assim, a sustentabilidade, ela tem que buscar o equilíbrio, suprir as necessidades básicas ali daquelas comunidades tradicionais. Vou falar aqui, igual, por exemplo, dos quilombos que na região tem. Então, assim, e a sustentabilidade, ela é pautada também em repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E a sustentabilidade, ela é tratada com esse tripé, voltando a reafirmar aí, social, ambiental e econômico. Então, esse tripé, ele precisa ter sustentação prática especificamente aí. E aí outros princípios também relevantes aqui, não vamos adentrar, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, do poluidor pagador também, que esses princípios, eles precisam ser aplicados ali de forma objetiva, clara, que vai buscar um equilíbrio ali entre meio ambiente, comunidades tradicionais, e prevalecer uma ponderação, equilíbrio e ponderação ali naquela extração. Nós estamos aqui, nós não somos contra a mineração. Não. Só que nós precisamos ter uma consciência. Será que as comunidades, lá, por exemplo, a comunidade da Malhada Preta, que fica dentro da APA da Chapada do Lagoão, qual o impacto que aquela comunidade tradicional vai ter? Vou especificar aqui. Então, aí a gente tem que ter essa concepção aí. E aí, na sequência, passo a fala novamente para vocês aí. Como é que você vê, doutor Felipe, você comentou sobre essa questão aí do papel do Estado, da responsabilidade civil. Você quer fazer mais um questionamento ou você quer fazer um paralelo sobre a questão da exploração e as novas tecnologias, que a gente está falando de lítio aqui, mineração, e nas nossas ruas, principalmente, os carros estão aí com as novas tecnologias, carros elétricos. Você quer fazer uma contextualização sobre isso? Posso fazer uma ponte entre essa primeira e a segunda pergunta, né, sobre responsabilidade. É um tema que eu gosto muito, assim, responsabilidade civil, mas o Rafael já tocou, assim, acho que uns pontos fundamentais, né, trabalhou o conceito, né, que justamente prescinde de culpa, né, a responsabilidade civil objetiva, não necessariamente você precisa comprovar a culpa para que haja
responsabilidade, só o nexo causal e o dano efetivo sobre um patrimônio ou o próprio meio ambiente, né? Então, o Rafael já trabalhou muito bem esse aspecto. E eu penso em relação a essas novas tecnologias e esse desenvolvimento tecnológico, propriamente dito, né? O impacto que o lítio traz nesse sentido. E quando a gente fala você mencionou carros, né? O íon lítio, né? Que é uma forma As motos também, né? Exato. Motos e carros, veículos, automotores. Então, eu acho que sobretudo aqui no Brasil, tem um impacto no recurso hídrico, né? Uma vez que você usa energia elétrica, você impacta a forma de captar essa energia, que são as hidrelétricas, em sua grande maioria aqui no Brasil. Contudo, isso em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, estão reativando termoelétricas, por exemplo, justamente porque está tendo a demanda do termoelétricas, termoelétricas, exatamente, que é a base de carvão, usinas de carvão, né, para sustentar esse mercado que está cada dia mais crescendo, né, que é o mercado dos carros elétricos. Então, e isso a gente já tocou aqui. Às vezes, uma coisa que chega para a sociedade, a princípio, de uma maneira positiva, extremamente positiva, uma solução diferente se torna um problema que agrava mais ainda a situação. Então, eu penso que é isso. Assim, talvez colocar limitações, tentar trabalhar mais as formas de captação dessa energia, produzir baterias mais autônomas. Elétrica é um problema, né? Porque muitas vezes a ideia tem que é uma energia limpa, mas o impacto ambiental que ela tem quando ela é feita, né? Quando a instalação de uma hidrelétrica é muito grande. Você pega a população que mora, que está residindo ali, você tem um impacto cultural, você tem o êxodo do pessoal que não pode, porque alaga a região. Você tem emissão de gases poluentes, né? De gás carbônico por conta do alagamento da vegetação que emite esse gás. Exato. Então, você tem igual você falou, você vem com uma solução e ela acaba gravando. Eu acho que é isso, nesse sentido, assim. Quando eu falo de novas tecnologias, eu estava, e quando eu te perguntei se era viável esse tipo de pergunta, tem muito a ver também com as formas de beneficiamento do próprio lítio, né? As lagoas de beneficiamento, que não é o caso propriamente do Brasil, porque aqui é um processo mais de extrai da pedra, né? Ele não é extraído de um lago propriamente dito. Então, acho que tem essa repercussão sempre hídrica, né? Esse impacto negativo, sob o ponto de vista do recurso hídrico aí. Eu acredito que seja isso, né? E eu ia fazer daí o paralelo que eu fiz para as novas tecnologias, porque quando se pensa, e novamente eu trago o tema da IA aqui, quando se pensa em inteligência artificial, isso está tendo um impacto muito grande nos Estados Unidos, e eu penso que uma hora ou outra isso vai chegar no Brasil também, que são essas empresas que desenvolve IaaS, né, com seus servidores, né, estruturas físicas para alimentar o funcionamento, né, para alimentar essas IaaS, né, para que elas continuem funcionando. No Texas isso está acontecendo, né, e a quantidade de recurso hídrico, de água para manter esses sistemas, tanto para manter do ponto de vista elétrico quanto para arrefecimento, né, está sendo um problema, está retirando esse recurso que é tão importante para as comunidades, para sustentar esses campos de servidores, né? E servidores no sentido do equipamento, né? Não da pessoa. Certo. Mas é isso. Doutor Rafael, queria que você fizesse uns esclarecimentos aqui. Como você observa a questão da legislação brasileira, de tratar a repartição dos royalties, compensação financeiras, a FEFEM, como é que é referente à questão do lítio? Como é que você vê essa complexidade aí? E qual é o impacto jurídico que você observa
dessas questões econômicas, principalmente aí vou já adentrar no caso aqui da redução da APA da Chapada do Lagoão Araçuaí, como você observa esses impactos aí, referente a essas contextualizações, municípios, CEFEM? Isso, a CEFEM é exatamente a compensação, né? É o imposto, né? Então é o que deveria ir, é o que deve ir para quem de direito, né? Então, 60% do valor vai para o município que produz, 15% para o Estado, né? Que os outros 15%, que é uma inovação, inclusive, atual, vai exatamente para os municípios que foram afetados de forma indireta com aquela exploração e 10% vai para a União. Então, seria exatamente uma compensação, né? Uma forma de compensar, de trazer desenvolvimento, né? A gente falou de desenvolvimento sustentável para a região. A gente não pode trazer uma coisa tão pesada assim para algum local e não trazer nada para eles de dinheiro, né? A população não pode ficar sem essa questão. Então, é exatamente isso, né? A gente sempre espera, né, que a teoria seja aplicada na prática de forma sempre a trazer benefício, né? Então, a região do Vale de Jequitinhonha sempre foi uma região, né, pobre em alguns... Mais vulnerável. Mais vulnerável, exatamente. Então, a gente espera que com isso, com essa questão do lítio, isso traga benefício para o pessoal. Né? E tem as comunidades tradicionais tem também. As comunidades tradicionais. Eu vou citar elas. Isso seja aplicado de forma, não de forma leviana, não para coisas levianas, mas igual pegar uma comunidade ali da região, trazer alguma coisa cultural para eles, a valorização da cultura, isso tudo que a aplicação dessas verbas seja feita de forma a trazer um benefício mesmo do pessoal e da região. Certo. Dando sequência aqui, como a gente estava falando muito aqui dessa questão de um caso concreto, né? Do caso concreto especificamente da região de Araçuaí, vou localizar aqui para nossos ouvintes aqui, como a gente falou, da redução da APA, da Chapada do Lagoão, do município de Araçuaí. Araçuaí, contextualizando aqui para vocês, Araçuaí é um município localizado no estado de Minas Gerais, Brasil, está situado a 670 quilômetros a nordeste da capital, Belo Horizonte. E Araçuaí faz parte da região do Vale do Jequitinhonha, especificamente, e está localizado também no Médio Jequitinhonha, que tem o Alto Jequitinhonha, está Diamantina, etc., mas está o Médio Jequitinhonha, Araçuaí, Itinga, principalmente também, que é uma cidade vizinha, e Araçuaí faz fronteira também, especificamente com o norte de Minas e o Mucuri. E aí, ele está localizado, como eu disse aqui, no Médio Jequitinhonha, e tem algumas cidades vizinhas específicas de Araçuaí também, principalmente a Itinga, que Itinga também está tendo uma exploração gigantesca de lítio também. Eu contextualizei aqui com vocês, praticamente 80% das nossas jazidas de lítio e de terras raras está localizado no Vale do Jequitinhonha, principalmente. E aí tem outras cidades também ao redor de Araçuaí, como eu contextualizei aqui, Itinga, Itaobim, tem a cidade ao redor também. Caraí, eu sou com muito orgulho da cidade de Caraí também, do Vale do Jequitinhonha, minha família está localizado em Araçuaí e Caraí, então eu sou da região também. Tem Salinas também. Salinas foram descoberto uma das maiores jazidas de lítio ultimamente nos últimos anos. Salinas é famosa, né? Coronel Murta, Virgem da Lapa, Berilo também, Francisco Badaró, Genipapo de Minas. Então, essa extração de lítio ela está acontecendo gigantesco no município de Araçuaí e Itinga principalmente. Só que a gente tem que observar que vai expandindo para outras regiões também, especificamente. E a gente tem que observar que o rio Jequitinhonha e o rio Araçuaí, ele corta
ele corta praticamente a cidade de Araçuaí também e corta Itinga também. Então a gente tem que observar como se dá essa poluição também, essa degradação que acaba afetando o rio Araçuaí junto com o Jequitinhonha. A água você tem que ter bastante cuidado com a água. Então é muito complexo aí. Então aí só contextualizando aí, eu já falei com vocês, aqui trouxe um dado aqui, 87% das jazidas e reservas de lítio está na região do Jequitinhonha, principalmente aí nos municípios de Araçuaí e Itinga especificamente. E aí contextualizando, já adentrando na temática aqui, o que seria uma APA e abordando aqui para vocês. Existe uma APA, que é uma área de proteção ambiental, que foi decretada em 2017, e aí essa APA, essa área de preservação, ela está situada no município de Araçuaí, e ela era uma área praticamente de 24% de territorialidade, e aí o poder municipal decidiu reduzir essa APA especificamente, e aí também essa APA ela fica, como é uma área de preservação, ela fica na Chapada do Lagoão. Essa Chapada do Lagoão, ela tem várias, a biodiversidade dela é diversa, onças, jacarés nas lagoas, então praticamente, eu vou contextualizar para vocês aqui, tem várias lagoas dentro dessa APA, então assim, a APA ela foi reduzida esse ano por lei municipal que acabou alterando a lei anterior de 2017. Mas o que é uma APA? Então, assim, só contextualizando para vocês, a APA é uma área que também de preservação ambiental, mas dentro dessa APA tem moradores dela, nessa região. Tem moradores dela, comunidades tradicionais, ou, por exemplo, tem o quilombo do Giral, tem praticamente também a comunidade da Malhada Preta, especificamente. Só que ao redor também, no momento, não está tendo mineração dentro da APA da Chapada do Lagoão, mas ao redor está tendo mineração, principalmente na comunidade São José das Neves, onde está tendo uma jazida gigantesca de extração de lítio aí. Então, qual que é os objetivos dessa APA especificamente? Conservar a natureza, controlar o uso do solo especificamente, proteger espécies, garantir valorização da cultura e economia local especificamente aí. Então, aí a gente observa que está tendo um conflito gigantesco ainda nessa região. A APA foi reduzida pela lei municipal, especificamente aí. Então, assim, o que a gente pode observar? Dentro dessa APA, foi praticamente mais da metade da APA, da Chapada do Lagoão, ela foi reduzida. Então, assim, e isso observa que vai trazer transtornos para moradores locais, principalmente aí. A lei municipal que foi outorgada aí reduziu praticamente assim, a Chapada do Lagoão mais da metade. Então, assim, o que a gente tem que observar especificamente aí? Que tem uma disputa gigantesca aí, de poder municipal, de empresas de fora do Brasil especificamente aí, e a gente tem que observar, muitas das vezes, será que necessário, será que foi necessário essa redução da APA? Será que as comunidades tradicionais, será que as lagoas, as nascentes, como se diz, o lagoão é a caixa d'água? Por quê? Como é uma chapada, as nascentes elas se escoam e formar outros rios ao redor, especificamente aí. Então a gente tem que observar, será que essa aprovação dessa lei municipal, essa lei, vou citar o nome dela aqui, essa lei municipal 7.726 de 2025, que alterou a lei 89 de 2019
de 2017, será que ela foi viável? Será que ela foi... Será que teve estudo, né? Será que teve estudo? Como que ficou essa contextualização? Então, a gente tem que observar que a gente precisa ter um desenvolvimento que seja sustentável. Sim. Então, esse que é a temática. Será que as comunidades tradicionais lá do Giral, dos Quilombos, Malhada Preta, como que está vivendo essa população? Será que o poder municipal lá, será que o poder público, como governantes lá, como que está essa? Que custo que é mais benéfico? Será que a população vai ser mais beneficiada? Ou será que é as mineradoras que vai estar... qual o benefício? A gente sabe que nosso lítio ele é escoado e ele é transportado aí para Santos, o Porto de Santos e etc. Então, o lítio sai muito do Brasil, praticamente. Então, assim, a gente tem que fazer essa contextualização e pensar de forma consciente aí, especificamente. Mas aí, deixando essa contextualização dessa redução da APA da Chapada do Lagoão, já caminhando já para as nossas considerações finais aqui, doutor Felipe, como que você observa esse panorama dessa extração do lítio em nível nacional, internacional? Fica a sua fala aí. E também como você vê essa questão do lítio e a representação aí nesse cenário Brasil aí no século XXI. Fiz duas contextualizações aí, mas fica à vontade aí para dialogar. Eu vou retirar um trecho da sua fala, assim, que eu achei interessante, sobre o escoamento do lítio, né? Como esse lítio que está sendo minerado está sendo aproveitado interna e externamente, sobretudo externamente, né? E eu lembro de dois casos aqui, o caso do látex e do tabaco, foram casos assim, principalmente o látex, que aí foi para a Índia e aí né? A Alemanha também, eu creio que ele foi, né? Eu estudei um pouquinho no mestrado. Mas se eu não me engano, ele prosperou muito na Índia, se eu não estou enganado. Posso estar falando besteira, mas, enfim, esses são casos paradigmáticos de como recursos naturais do Brasil, né? O Guaraná quase chegou a ter esse mesmo fim, né? Mas como recursos aí, naturais e minerais podem sair do contexto brasileiro, né, de ter uma implicação no Brasil para desenvolvimento, né, do ponto de vista econômico também, e beneficiar outros países que não o Brasil, né? Talvez esse seja um ponto que a gente tem que levar em consideração. Com as externalidades negativas. Exato, né? Só os impactos da própria extração, no final das contas, né? Que é o que penso eu, tem como evitar, ao menos nesse caso do lítio, até porque a exploração, a forma de mineração do lítio aqui, como ela é retirada do espolumênio, né, então tem como você viabilizar formas mais sustentáveis para minerar isso. A CBL faz, inclusive, esse tipo de mineração, que na profundidade, né? Ela não vai quebrando o sedimento para minerar, como a canadense, que eu citei agora há pouco, está fazendo. E só para retomar, qual que era o cerne, as maiores... Como você observa esse cenário global e internacional da extração do lítio, especificamente? A gente já tinha ventilado um pouco essas questões, né? Falamos da China, inclusive. Eu acredito que a China está com a conta toda, assim, ela está, de fato, se mostrando uma potência global, que ela está expandindo com essa intenção também de deixar uma compensação, sobretudo, nos ambientes onde ela está se instalando para minerar. Então, os Estados Unidos está de olho nisso, até porque é um recurso, e nós tocamos nesse aspecto, é um recurso que tem uma série de usos, né? Seja para eletroeletrônico, para bateria de carro,
para remédio psiquiátrico, para aviação, reator de usina nuclear. Então, é um mineral que é pouco, assim, não tem tanta reverberação midiática, mas atualmente eu acredito que esse talvez seja até um mineral que possa alavancar o desenvolvimento brasileiro, assim, não vou dizer no nível chinês, mas assim, talvez seja o caminho para desenvolver, desde que de forma adequada, desde que não prejudique, né? No nível chinês a gente teria que industrializar, né? Então, o problema, a gente entra naquela questão histórica, né? De quem vende o produto bruto tem que comprar ele depois mais caro. Manufaturar, né? O commodity, a velha história dos commodities, né? O Brasil, se pegar o lítio como um pontapé inicial para esse processo de industrialização, eu acho que vai se beneficiar em grande medida com isso. O Brasil precisaria fazer isso com muitos recursos. Com vários, não só com lítio. Parar de vender de bruto e pelo menos manufaturar. O minério de ferro é um exemplo, né? O minério de ferro quem manufatura é a China, né? Anos e anos a China fazendo isso. O minério de ferro ele é tão bruto que eles conseguiam extrair ouro, né? Os outros minerais dele. Então, eu penso que é isso. Tem essa perspectiva global, seria assim, a China, principalmente, mas o Japão, a União Europeia, o Japão que começou com esse aproveitamento do lítio para eletroeletrônico, né? A Sony foi uma empresa que começou a ver no lítio um mineral próspero para esse tipo de aparelho, né? Seja pela leveza e pela capacidade. Né? Antes disso, quantas baterias nossas não viciavam, né? Então, eu acho que é isso. O mundo está muito atento a isso, até porque é um mineral, como você mesmo disse, raro, né? Essa discussão das terras raras tem um impacto muito grande do ponto de vista global, né? A guerra na Ucrânia está sendo alvo disso, né? O Trump, inclusive, chegou a colocar no ar assim, uma espécie de proposta nesse sentido. Então, talvez esse seja o panorama global, assim, que você me perguntou, né? China, Estados Unidos estão perseguindo isso, mas a sua maneira também. Cada um a sua maneira. Talvez mudar a geopolítica mundial, né? A hegemonia mundial, Com toda certeza. Sobretudo, e eu volto na questão principal que eu tinha colocado logo no início da minha fala, que esse lado da soberania, né? Por que o Brasil tem essa condescendência com essas empresas, né? A ponto de mitigar a fiscalização, fazer concessões. Nós temos legislação, né, para isso, né? A própria Constituição, a Política Nacional Código do Florestal Ambiente, também. Código Florestal. Leis especiais. Então, a gente tem uma legislação robusta para isso. Nosso arcabouço ambiental, nosso arcabouço disso, ele é muito bom, né? De leis. Exato. A questão é a aplicabilidade, a forma de colocar isso. Talvez seja até uma questão hermenêutica também, de mais objetividade, conceitos muito abertos, como desenvolvimento sustentável, né? Talvez trazer isso para uma forma mais fechada, mais restrita, você consiga apontar de fato e exigir isso dessas empresas, por exemplo. Você não está. O que você está fazendo não é desenvolvimento sustentável, é outra coisa. Então, às vezes, até para entrar nesse tipo de discussão, fazer uma espécie de melhoramento da legislação. Né? A legislação está aí, é uma legislação adequada, pioneira, inclusive, nesse sentido ambiental. Talvez. Mas não só isso, eu acho que do ponto de vista até administrativo mesmo, a forma como o administrador público vai aplicar essa legislação. Né? Você mencionou o licenciamento ambiental. Então, acho que é isso. Assim, é um panorama muito extenso que tem várias assim, vertentes. Já caminhando aqui já para as considerações, doutor Rafael, o que você poderia já fazer no fechamento para a gente aí? Como se observa esse impacto, essa influência dessa mineração local, exploração do lítio? Como é que você observa essa questão da especulação
imobiliária, aí, principalmente lá na região na cidade de Araçuaí, faz um fechamento aí relacionando com as questões culturais, sociais, ambiental. Fica à vontade aí, Essa doutor. questão imobiliária, né, a gente já até alguns pontos a gente já até comentou durante a nossa fala, né? Especulação imobiliária já está acontecendo, né? Os imóveis já estão crescendo, que acaba afastando as próprias populações locais, né? Porque você acaba tendo que trazer gente de fora, né? Você acaba tendo o êxodo, né, das pessoas de outras regiões para lá por conta da demanda de mão de obra, da demanda de tudo, né? E aí você leva famílias, você leva muita gente diferente, né? E aí isso entra nas questões culturais também, né? Que você tem a cultura da região, você está trazendo gente de fora, você está modificando a cultura, né? Por isso que é importante, né, essa preservação, esse investimento nos povos originários, em tudo, né? Até a questão que você falou da APA, né? Que a redução é Mais terrível, da né? metade. É terrível, né? Para todo mundo, para a população É. mesmo, o pessoal de lá, o impacto ele é gigantesco, né? Não, tranquilo. Então, só já fazendo uma recapitulação aqui, fechando aqui, voltando sobre a questão da redução da APA lá do Lagoão, da cidade do município de Araçuaí, a APA foi reduzida, isso é fato. Então, assim, a gente traz algumas, como a gente está falando de mineração e lítio, ok? A gente traz algumas recomendações de conduta aqui para a gente estar fechando o nosso debate aqui. Então, a gente tem que observar como as comunidades locais e a organização de defesa ambiental tem que exigir transparência de mapas, né, concessão de estudo de impacto. A gente sugere também uma criação aqui de monitoramento independente da APA, uso de geoprocessamentos, sensoriamento remoto, fotografia de campo e também que as instâncias públicas também, Ministério Público e etc., também exerçam suas funções de forma prática e objetiva, mais esclarecedora também, com consulta prévia, livre, informação que tenha boa fé também para as comunidades locais, como eu citei, comunidades quilombolas do Giral, comunidade da Malhada Preta especificamente aí, e aí planejar, né, mecanismo também de compensação real vinculada também a essas comunidades aí especificamente, e aí já fazendo um fechamento aqui, deixando um questionamento aqui, de fato, o que tem que prevalecer nessa extração do lítio e da mineração, principalmente lá na região do município de Araçuaí, da cidade de Araçuaí? Será que tem que prevalecer os interesses dos moradores locais e das comunidades tradicionais ao redor da APA da Chapada do Lagoão? Essa área ela tem que ser preservada permanentemente em prol da proteção e preservação dos ecossistemas e toda a sua biodiversidade. Porque quando a gente fala de preservação, quem será que vai usufruir futuramente daquelas águas, daquela lagoa, do entorno ali daquela biodiversidade? Então fica aí essas recomendações. E aí já para a gente já fechar, eu passo a fala para o doutor Felipe, depois para o professor Rafael. Fica aí que vocês fazer um fechamento aí, umas considerações finais sobre essa temática do lítio para nossos ouvintes especificamente. Aí a gente fecha a nossa contextualização aqui. Se o doutor Rafael também quiser falar um pouco mais no final sobre a questão do seu livro, o senhor trouxe o livro aqui, então passa a fala, Felipe, depois... Eu poderia terminar assim como... Aliás, eu poderia terminar cantando, mas eu prefiro mencionar uma música que eu acho que ela conversa muito com o que a gente conversou, trabalhou aqui hoje, né? Dialogou aqui, principalmente, que é a música Sobradinho do Sai Guarabira, não sei se vocês conhecem, né? E ela inicia já mostrando que o progresso, né, traz uma ilusão de desenvolvimento, né, de melhoramento da vida daquelas pessoas, mas ao final o que se vê é a perda
da dinâmica cultural, da própria vida daquela sociedade. Eu acho que quando a gente pensa em mineração, e por isso que eu mencionei Brumadinho, o Rafael também tocou nesse aspecto, a gente mencionou Mariana também, o que importa, pelo menos na minha perspectiva, é a sociedade que já está alocada, né? Quando você vai minerar, a gente especificamente falou do lítio aqui hoje. E talvez a sociedade seja de maior importância nesse processo todo, né? Não só no processo de decisão, mas de se beneficiar, né? De ser não só compensada, mas se beneficiar de fato, né? Tem infraestrutura, um desenvolvimento, do ponto de vista educacional, inclusive. Das Né? gerações futuras, né, Exato, doutor? E eu falo desenvolvimento assim de estrutura educacional, escolas, bibliotecas, ambientes culturais, teatro, cinema, não só a zona urbana, a zona rural também tem que participar disso. É claro que E lá tem, na comunidade da Chapada, da comunidade Malhada Preta, tem uma escola. Então, assim, qual que é os impactos, né? exato, dadas as proporções do urbano para o rural, mas eu acho que é isso, a população ela é muito segregada desse processo, inclusive quando há o dano, né? Esses processos aí de Brumadinho e Mariana, a população foi praticamente rechaçada, assim. Quem decidiu foram os órgãos públicos responsáveis por defender direitos difusos, né? A Defensoria, o Ministério Público, principalmente. Mas eu acho que essas pessoas têm que ter voz, têm que participar do processo, têm que ter poder de decisão, e não ter a ilusão de que essas pessoas não sabem o que elas querem para elas. Esse talvez seja o principal. Eu acho que elas sabem muito bem, né? Não é uma questão de instrução, é uma questão de vivência, de experiência. Não é. Concordo. Você não tem que só olhar o aspecto técnico da questão. De fato, isso é importante. A gente tem que trabalhar com ciência aqui. Não pode ir para também. Principalmente a água, né? Que é um recurso na região que é escasso. Temos que fazer decisões pautadas numa perspectiva científica, não de especulação, Falácias. né? Exato. Puxados para algo mais, vamos falar sobrenatural, mais pseudocientífico. Isso é problemático, né? Nessa dinâmica de jogo político, tem que tomar muito cuidado. Acho que quando fala de ambiente, tem que trazer esse fundamento científico e de participação democrática, né? O Brasil, da pós-Constituição, ele se fundou com esses anseios e ele tem que se manter assim, né? Não pode largar a mão desses pressupostos que, senão a democracia ela não prospera. Nós já estamos há mais de 30 anos aí, há mais de 30 anos depois do regime ditatorial, de um regime ditatorial que foi de 64 à década de 80, e pouco se viu assim de participação efetiva, né? Nós não podemos reduzir a participação da população ao voto, né? Aos plebiscitos, né? Não, mas para dialogar, de construir propostas, né? E eu encerro minha fala assim, que é uma perspectiva otimista, mas que ao mesmo tempo é necessário se pautar nesse viés, né? Fazendo essa coordenação entre anseios sociais, ciência, conceitos mais objetivos. É isso. Certinho. Passa a fala aí, doutor. Obrigado. Passa a fala para você fechar. Uma coisa que eu ia tratar, né, que até foi comentado pelo Felipe, é a questão da ciência, né? A ciência como um todo, né? Não, a parte da ciência do direito, da ciência biológica, de tudo, né? Eu acho que a importância da ciência ficou muito clara na pandemia, né? Quem salvou a população foi a ciência. Então, trouxe essa importância. E aí a ciência, como a parte escrita, né? A parte de pessoas que pesquisam e escrevem, pessoas que fazem pesquisas em campo aberto. Então, isso é de extrema importância lá, porque a gente tem questões complexas quando a gente pensa o tema mineração de qualquer natureza e populações. Então, a gente tem muitas questões complexas, né? Porque a gente tem
direito à questão econômica, questão cultural, questão da população, questão de impacto. Então, a gente tem um monte de variáveis que estão juntos dessa questão, né, de tudo. Então, essa multidisciplinaridade das matérias, elas precisam andar junto num momento como esse, né, porque todo mundo precisa das coisas que advêm dos minerais, carro, celular, a nossa a sociedade ela está de uma forma que a gente ficou dependente, né? Ok, tem diversas questões que são discutidas, né? Questão do se, por exemplo, né? Se esse modelo de consumo nosso, se isso é certo, se não é certo. Então, tem muitas questões aí, mas é importante. A questão da população também é importante. A questão dos recursos naturais, água, a gente vive disso, a gente é feito disso. Como é que a gente vai deixar uma extração que vai prejudicar a água da região? Vai vir da onde? Então, assim, você tem muitas coisas, né? A própria, quando você falou de APA, né? A APA, ela é uma coisa necessária. É obrigatório ter, porque precisa ter ali a preservação do ambiente como um todo, né? De ecossistema, de pessoas, de tudo. Precisa ter essa preservação. Isso é questão de sobrevivência, né? Então, eu finalizo nisso, né? Eu acho que isso precisa, a ciência ela precisa ter voz nesses casos, né? As leis elas precisam ser aplicadas, né? Elas existem, estão aí. Nós temos legislações muito boas, mas elas precisam ser aplicadas, né? Certo. Em nome das faculdades ICEIB e toda a direção da faculdade, agradeço a brilhante e memorável presença de vocês aqui em debate. Creio que aqui que a gente expôs muitas contextualizações e inspirou muitas pessoas, aí, muitos futuros aí, operadores do direito, seja do curso de direito da nossa faculdade, mineração e áreas afins aí. No mais, muito obrigado, gratidão demais por ter disponibilizado um tempo de vocês, ter estudado aí sobre a temática e agradecemos a todos os ouvintes aí pela paciência e cordialidade também de estar parado aí o tempo de vocês para estar extraindo um pouco desse nosso conhecimento. E no mais, muito obrigado, viu, doutores? Obrigado, doutor Felipe aí. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado a todos aí.